A falta de água potável no Timor-Leste. Como um item simples como a borra de café pode solucionar esta carência? No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco deste país que viveu quase 25 anos em guerra e uma parceria com pesquisadores brasileiros que está dando certo. Agora, no programa Viver Ciência. O Laboratório de Métodos de Extração e Separação da UFG atua em diversas linhas de pesquisa nas áreas de Química e Ciências Ambientais, desde a criação de alimentos, fármacos, até produtos ecológicos como biocombustíveis e derivados. É nesta diversidade científica que surge um projeto relevante para o Timor-Leste, que aproveita coisas simples como a borra de café para o processo de purificação de água. O nome do projeto é um pouco pretensioso, porque ele se chama especificamente assim: utilização da borra de café para o desenvolvimento sustentado do Timor-Leste. Parece que com a borra de café a gente vai solucionar todos os problemas do Timor-Leste, né? Mas são muitos dos problemas que lá existem e nós estamos resolvendo com esse projeto. A iniciativa, que usa a borra de café em filtro de água para torná-la potável, surgiu em 2009 em uma negociação entre pesquisadores brasileiros e o governo do Timor-Leste. Neste processo, alunos do Timor vieram para a UFG em busca da pós-graduação e foram integrados ao LAMES. Procurando conhecer o Timor, eu descobri que o Timor-Leste ele tem como sua única atividade mais organizada a cafeicultura. Quem produz café normalmente consome bastante café e o Timor-Leste consome e vende parte do seu café para a própria Indonésia. E o que se faz com o café depois que ele é consumido? Normalmente você prepara a bebida e joga fora o pó de café que sobrou, que a gente chama de borra de café. Existem pessoas que usam como fertilizante e ele tem propriedades para isso, essa borra de café pode ser utilizada para isso. Ao final disso, após obter óleo, aroma e fertilizante, nós temos aquilo que a gente chama de torta de café. É o que sobrou da borra de café após extrair tudo isso. Essa torta de café, ela possui um poder de purificação de água 3 vezes maior do que o carvão ativado comercial, que é o produto mais utilizado para purificação de água hoje. E o Nelson Roberto Antoniossi, filho que coordena a pesquisa, está aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência, junto com o Julião Pereira, que é doutorando em Química pela UFG, e a gente vai continuar falando a respeito do assunto. E eu pergunto, Julião, primeiro, sejam bem-vindos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. E eu começo perguntando qual foi a trajetória que levou o desenvolvimento do projeto unindo a borra do café ao problema da água potável no seu país. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre a trajetória, né? Como é que eu cheguei aqui no Brasil, encaixando esse projeto, né? Negócio que eu convivi com aquela situação, com a população toda do Timor, né? Passamos pela guerra, sofremos pela depredação do meio ambiente, desde a época de português, entrando na época de Indonésia, da época da guerra, durante 24 anos, chegando na independência, a população em si continua sofrendo com o tratamento de água, sem água potável. A maioria das pessoas simplesmente vai no rio e catar água e consumir água. Então, eu mesmo passei pela essa situação. Então, qual que é a ideia de sair do Timor para chegar aqui no Brasil, desenvolver alguma coisa? Primeira coisa que bateu na minha cabeça, eu falei assim, eu vou desenvolver uma coisa que consiga resolver essa situação da população. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava querendo trabalhar com tratamento de água. Só que eu estava com um problema de língua portuguesa, falava mais ou menos português, não entendia nada. Então, pouca pessoa estava querendo me orientar. Aí chegou o grande pesquisador, o professor Dr. Nelson Roberto Antoniossi Filho, interessou para me chamar para ser orientando deles. Então, primeira conversa que a gente teve no laboratório foi a simples pergunta que ele fez para mim: qual que é o problema do Timor? Eu falei que era água potável. E outra pergunta, ela só fez duas perguntas. Outra pergunta era: qual que é o maior produtor do Timor, a questão da agricultura? Aí eu falei: café. E ele falou assim: vamos encaixar café e água. Vamos tentar pegar café e resolver água. Do nada falou isso. Então eu falei assim, pensei comigo, será que dá certo? Ela falou, não, vamos testar isso. Dá certo não, isso não é problema. A cientista tem que ser assim, vamos testar primeiro.
Aí, não é que quando a gente testou, no primeiro 6 meses já saiu o resultado, conseguimos apresentar vários trabalhos em cima desse trabalho, até, a questão não é só o filtro da borra de café que foi desenvolvido, mas até os outros subprodutos foi gerado também, né? Então, a gente, até no 2009 mesmo, a gente apresentou vários trabalhos no Congresso do Biodiesel, que foi coordenado pelos professores dos outros universidades e também o professor Nelson fez parte desse projeto. Professor Nelson, quais são então as propriedades do café que conseguem transformar água não potável em água potável? Como é que funciona isso aí? O que nós observamos por alguns ensaios físico-químicos, principalmente envolvendo microscopia, é que o café ele possui uma elevada porosidade. Quando se faz análise microscópica, se percebe que os grãos de torta de café eles são extremamente porosos, há uma série de orifícios que conseguem reter, tanto fisicamente quanto quimicamente, uma série de poluentes que nós testamos e que conferem aí a essa torta do café essa propriedade de poder purificar água para consumo humano. Então daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Você pode participar do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Twitter, o Facebook e acesse a nossa página na internet. Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco no Viver Ciência você vai conhecer a realidade do Timor-Leste e como a borra de café pode ajudar a solucionar o problema de falta de água potável no país. Não saia daí. A ciência é viva desde que você está vivo até a sua morte. Desde que você vai às ruas brigar por direitos, por transporte público. A ciência está viva.